Olá pessoal, essa semana que teve um episódio bem fatídico, né? Teve esse ataque massivo de ransomware. Vou explicar um pouquinho a diferença do que é o que são esses softwares maliciosos, a diferença de vírus, worm, ransomware e por aí vai. A primeira coisa que a gente vai abordar é o que são softwares maliciosos. Softwares maliciosos são programas, né, desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em alguns computadores. E as formas de ser infectado com esses ransomwares podem ser exploração de vulnerabilidades do sistema operacional. Às vezes o seu sistema operacional tem alguma brecha que permite com que isso aconteça, ou algum software que você está utilizando, autoexecução de mídias removíveis, né? Aquele famoso pendrive que você utiliza, que você coloca na sua máquina, você espeta numa máquina pública, né, que as pessoas usam, numa house, numa faculdade, por aí vai. E acesso a páginas, que quando você acessa uma página, essa página está mal intencionada, ela pode colocar algum tipo de vírus, algum tipo de malware no seu computador. Os principais malwares que a gente tem são os vírus, worms, trojans, spywares, bombas lógicas, phishing, spam e adware e o ransomware. Vamos entender qual que é a diferença de um para o outro. Primeiro, o vírus, o mais conhecido e é o que todo mundo fala, né? Quando alguém tem algum malware na máquina, ele fala, peguei vírus, independente se é um vírus ou não, né? Mas a característica do vírus é um pequeno programa ou parte de um programa criado para causar dano numa máquina infectada. Pode apagar, capturar informações, alterar o funcionamento da máquina. Então, as principais ações do vírus podem excluir arquivos, pode alterar algum dado que você tenha, pode alterar banco de dados, né? Pode modificar os seus arquivos de maneira com que você comece a ter perda no desempenho da sua máquina, você começa a perceber que a máquina está mais lenta, né? Toda hora está lenta, 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 pode ser um vírus. E alguns mais críticos, eles podem desconfigurar todo o seu sistema, você pode até perder o sistema operacional, não conseguir ligar mais a máquina e por aí vai. A principal característica do vírus é que ele depende da execução, então o vírus não entra na sua máquina sozinho e simplesmente ele contamina a sua máquina. Não, normalmente você recebe um arquivo, você recebe um e-mail, você recebe alguma coisa, você tem algum arquivo que você chega até sua máquina e você, por curiosidade ou alguma coisa nesse sentido, executa o arquivo. Então você, gente que vai infectar a sua máquina, você está executando o arquivo e ele vai contaminar a sua máquina. Já o Worms tem a mesma finalidade, né, causar algum tipo de dano na sua máquina, mas ele se executa sozinho. A partir do momento que você entra em contato com o worm, a sua máquina entra em contato com o worm, ele vai se replicar de maneira automática. Então, se você colocar um pendrive que tem um worm, diferente do vírus, onde você precisa clicar no arquivo infectado, a partir do momento que você tem um worm no pendrive, ele vai entrar na sua máquina de maneira automática. É por isso que não convém você colocar pendrives em máquinas de uso público, né, máquinas de universidade, lan house, e depois ficar colocando na sua máquina, porque pode ter um worm ali. A partir do momento que você espetou o seu pendrive, esse worm vai para o seu pendrive e quando você colocar o pendrive de novo na sua máquina, ele vai contaminar a sua máquina. Ele é autorreplicante e tem outras maneiras também, né? Tinha alguns worms muito famosos para quem usava redes peer-to-peer, né? Antigamente o Kazaa, o Emule. O Kazaa e o Emule ele sempre deixavam uma porta aberta de comunicação entre duas pessoas que estavam ali trocando dados. Como o worm sabia que quem usava esses softwares tinha essa conexão, ele se propagava pela internet. Algumas vezes esse tipo de propagação, né, o worm se propagava tanto dentro de uma mesma rede que podia causar até negação de serviço. Já os trojans, eles são inspirados em troianos, né? Conforme a lenda do cavalo de Troia. Na verdade, ele é um arquivo que você executa na sua máquina e ele vai permitir que alguém acesse a sua máquina de maneira remota. Por isso que o nome troiano, né? Normalmente ele vem como uma informação, como se fosse um cartão, uma foto, um protetor de tela, alguma coisa que alguém te envia,
ou algum site, e em um dado momento essa informação instala um malware na sua máquina e dá acesso à sua máquina para terceiros. Ele, né, não se duplica, em alguns casos ele até se destrói para que você não detecte isso na máquina. Ele pode abrir seu computador para invasores, então você pode acessar os arquivos, né? Alguém pode acessar seus arquivos, pode ver suas configurações, pode alterar suas configurações remotamente, enfim. Ele vai ter acesso a todo o seu computador de maneira remota. Ele trabalha numa estrutura cliente-servidor, então eu me conecto à máquina, eu posso usar ela como um servidor e ficar baixando, copiando alguma coisa naquela máquina. E ele é famoso entre esses scripts Kindle, que são softwares prontos, né, para quem está começando na parte de entender um pouco como é que funciona essa parte de invasões, aí vai, né? Tem esses scripts que são softwares prontos que ajudam, trabalham com cavalo de Troia. Antigamente, nos anos 90, começo dos anos 2000, tinha alguns softwares bem famosos, tipo o BO, que era o Back Office, que você mandava o cavalo de Troia para a pessoa executava aquilo, você mandava como se fosse uma foto ou qualquer coisa, na época do ICQ, do MIR, que você mandava essa informação, a pessoa executava e você tinha o programinha do cliente, onde você conectava essa pessoa. E aí, a partir do cliente, tinha uma série de funcionalidades nesse programa, tipo mudar a tela de fundo da pessoa, acessar os arquivos, enfim, para tomar controle do computador da pessoa. Muitas vezes os trojanos são associados com keyloggers ou screenloggers, que a gente vai ver logo depois o que são esses screenloggers e keyloggers. Os keyloggers e os screenloggers, né, como o próprio nome fala, eles geram log. E keylogger gera o log do teclado, screenlogger gera o log da sua tela. O que isso quer dizer? Quando eu faço um keylogger, é muito comum para roubo de senhas, eu capturo tudo que está sendo digitado no teclado. Vou capturar tudo que está sendo digitado no teclado e vou enviar esse arquivo para alguém que instalou esse keylogger na sua máquina. Posso também fazer o screenlogger, que é captura das telas. Então ele captura as telas da pessoa que está sendo atacada e na sequência ele envia essas telas para alguém. Muito comum para roubo de senhas, roubos de cartões, número de cartão de crédito, senhas de cartão de crédito e por aí vai, né? Então é bem complicado esse tipo de ataque. Os spywares, né, como o próprio nome diz, é um software espião. Ele tem como ideia base recolher informações dos usuários e transmitir para alguém na internet. O que quer roubar as informações dos usuários? Os hábitos. O que você acessa, o que você tem preferência, os horários de acesso, tudo que você faz na internet. Muitas empresas usam esse tipo de malware, né? Eles traçam o perfil dos usuários e acabam talvez usando isso para propaganda, para obter alguma vantagem em cima do que ela coletou ali de informações. As bombas lógicas, né? Bombas lógicas são como se fossem bombas relógicos. Eu tenho um código e um código, muitas vezes eu tenho uma programação ali oculta e essa programação só é desencadeada por tempo, né? Eu falo, eu tenho um software e daqui a um ano vai acontecer algum problema com esse software, ou eu posso ter algum comando específico que vai desencadear uma ação que estava oculta, né? As bombas lógicas desde sempre existiram, né? Na época do videogame era comum você ter alguns cartuchos de Master System, os videogames mais antigos, onde você fazia uma sequência com o seu joystick e aparecia um jogo oculto, né? O Excel, não lembro a versão também do Excel, você fazia algumas sequências ali, colocava alguns números em algumas células e de repente aparecia um joguinho, né? É o mesmo princípio, só que ali não era uma coisa inofensiva, né? Eles colocavam um código escondido e você acessava de alguma maneira. A bomba lógica é o mesmo princípio, só que você usa para fazer algum tipo de ataque ou algum tipo de dano à máquina que tem esse software instalado.
Já o phishing, né, tem sido muito utilizado no Brasil, um dos ataques mais utilizados no Brasil, é a maneira como criminosos têm usado para enganar você. Eles direcionam você para websites falsos ou geram um tipo de e-mail falso para ludibriar a vítima. É muito comum hoje no Brasil esse tipo de ataque. O phishing vem do fishing, de pescar, né? E provavelmente a maioria de vocês já receberam algum e-mail ou já viram alguma coisa relacionada. Por exemplo, aqui, se a gente dá uma olhada nessa tela do Facebook, é exatamente a tela de autenticação do Facebook. No entanto, quando a gente checa o endereço, a gente vê que tem um facelook.cixx6.com, que não é o endereço do Facebook. Provavelmente essa pessoa pegou, criou uma réplica do site do Facebook e colocou num outro domínio. Se você por acaso acessar esse site de maneira errada, né, se você acessar esse site por engano, você vai digitar seu login e sua senha, e seu login e sua senha vai ser enviado para alguém que está capturando esses dados. Banco também, tem vários. O banco também sofre muito com esse ataque, inclusive por e-mails, né? A Caixa mandando e-mail solicitando que você refaça um cadastro, que você cadastre os números do cartão de token. Nenhum banco faz isso, né? Isso aí são criminosos tentando obter suas informações de uma maneira mais fácil. E muita gente cai nesse tipo de ataque. Tem um banco, que eu não vou citar o nome, mas parece que eles descobrem 3 sites falsos, usando o mesmo layout deles, por semana. Por semana. Foi um número que foi uma pessoa conhecida que passou, não vou citar o nome do banco, mas eles descobrem 3 sites por semana e pedem para derrubar o site, que é usado para fazer phishing e roubar informações de senhas. Spam e adware são aqueles lixos eletrônicos, né, que você recebe, às vezes associado com spyware, né, porque o spyware vai ver sua rotina, suas preferências, e o spam e o adware vai enviar um monte de informações daquilo que ele acha que você gosta, daquilo que você se interessa, para possivelmente fazer alguma compra, né? Tem desde e-mails como telas que aparecem na frente do seu navegador que atrapalham bastante a sua navegação. Hoje já tem bastante, os próprios navegadores bloqueiam os adwares, né, os spams, né, que tem nas páginas, mas ainda se encontra muita coisa, muita coisa. Sempre ligado a anúncio. Tá? A palavra spam vem de send and post adverts in mass, ou enviar publicidades em massa. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, aqui na parte inferior do slide, eu tenho um link só falando sobre conceitos de spam e por aí vai. Eu vou falar mais algumas referências no final. E o ransomware, que é o que está mais na moda. Né? O ransomware é um tipo de malware que ele vai trabalhar com criptografia. Se você receber esse malware, ele criptografa suas informações e só vai conseguir decifrar essa informação quem tiver a senha. Normalmente o atacante ele vai solicitar uma continha em dinheiro para enviar a senha. E foi esse tipo de ataque que aconteceu nessa semana passada, onde milhares de computadores sofreram com o ataque. No ano de 2016 e 2015, eu acho que foi o ataque mais executado no Brasil e certamente o ataque que mais rentabilizou dinheiro para os atacantes nos últimos anos, né, devido aos valores que são pagos para que a pessoa obtenha a senha. Se você não entende muito de criptografia, dá uma olhada que a gente também tem um vídeo falando sobre criptografia, os princípios básicos e as criptografias mais antigas, criptografia de César, de Atabache. Dá uma procuradinha no nosso canal que tem falando sobre isso. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui. E finalizando, eu vou falar sobre alguns malwares históricos, né? O primeiro malware que eu vou falar aqui é um malware chamado Jerusalém, que foi descoberto em 1987 em Jerusalém, possivelmente por isso ele recebeu esse nome. E ele, como princípio de ataque, ele alterava todos os arquivos .com e .exe do seu computador, e ele ia começando a aumentar esse arquivo, aumentar, como na época de 87 nossa memória não era muito extensa, a gente tinha 2, 3 megas de memória RAM,
chegava um momento que a gente não conseguia carregar mais os programas para a memória do computador e o computador ficava travado. Né? Esse é o Jerusalém. Em 1988 apareceu o vírus Morris. Ele foi, na verdade, o primeiro worm da história. Né? Ele causou um prejuízo de 10 bilhões e ele foi desenvolvido por um estudante, Robert Morris, né? Por isso que o vírus tem uma Morris, é o nome do cara que desenvolveu, e ele fez esse vírus sem querer. Na verdade, ele fez um programinha em C que queria medir o tamanho da internet. Ele queria ver onde chegava a internet. E ele fez um programa que se autorreplicava através de uma rede e ficava contando. Só que ele não esperava que o programa ia ficar se replicando e entrando em looping. Né? Como eu falei, gerou um prejuízo de 10 milhões e foi a primeira condenação de um crime desse tipo na história. Né? Ele só foi pego porque o pai dele trabalhava na NSA e convenceu o filho a confessar o crime. Né? Então foi o pai dele que confessou. Hoje, bom, o Morris ele é consultor de segurança. Mais informações sobre essa história, eu tenho aqui um linkzinho embaixo. Vou deixar todos esses links na descrição do vídeo, tá? Falando sobre isso. Em 1998, a gente avançou uns 10 anos na história, tinha um vírus chamado Chernobyl, e esse vírus era terrível, todo mundo tinha medo de pegar, porque eles viram que o Morris entrava na internet, dava negação de serviço, né, quando o sistema para de funcionar, o Jerusalém causava alguns danos nos arquivos executáveis, mas você instalava de novo, e alguém pensou, não, está muito simples isso, vou fazer alguma coisa que prejudique ainda mais. E o que o Chernobyl fazia? E alusão, claro, à usina nuclear de Chernobyl, acidente de Chernobyl. Ele reescrevia a BIOS do computador. Para quem não sabe, a BIOS é todo aquele programa que é gravado num chip, que quando você liga o seu computador, ele vai pegar as informações de configuração ali da máquina para iniciar o seu computador. Ou seja, quando ele reescrevia a BIOS, você perdia essas informações e o computador nem ligava. Nem ligava. Em 1999, foi criado um vírus de macro, né, chamado Melissa. E o que é um vírus de macro? Na verdade, o vírus de macro ele trabalha dentro de algum outro documento e não é executável. Por exemplo, um documento do Word, um documento do Excel, pode ter um macro ali dentro que na verdade é um vírus. Então, as pessoas recebiam um arquivo, o Melissa recebia um arquivo .doc, um arquivo do Word, um arquivo doc que não era pego pelo antivírus, né? Não era suspeito até então, e toda vez que ele era executado, ele replicava esse e-mail, esse documento no e-mail das pessoas que você tinha na sua lista de contatos. Esse vírus tomou uma proporção tão grande que estima-se que ele causou um prejuízo de 300 a 600 milhões. E para sumir com o vírus, a Microsoft e a Intel tiveram que desligar os servidores deles para evitar que o vírus se propagasse sem fim. Causou um prejuízo grande. Em 2000 tinha um vírus chamado como I Love You ou Love Bug, né? Foi um vírus feito em JavaScript e ele simulava uma mensagem de amor, por isso o nome é I Love You. E quando era executado, ele simplesmente apagava todas as imagens do seu computador. Ou apagava ou mudava a extensão dessas imagens. E aí você perdia todas as fotos no seu computador. Antigamente o backup não era tão simples de ser feito, né? Então isso causava um dano catastrófico. Em 2004, teve uma combinação de dois vírus chamado Netsky e o Sasser. O Sasser trabalhava com uma vulnerabilidade do Windows, né? Ele se espalhava por e-mail. E ao infectar um computador, ele procurava aleatoriamente IPs com sistemas frágeis, né, com XP e com Windows 2000, e ele alterava o comportamento do sistema, impedindo o desligamento do computador, que interrompesse a programação do vírus. Esse computador infectou muitos sistemas. Para vocês terem uma ideia, o sistema ferroviário da Áustria foi suspenso para que removesse o vírus. 1/3 dos serviços de correio de Taiwan foram paralisados. Na Finlândia, 130 agências de bancos foram fechadas por causa desse problema e alguns voos da Delta Airlines foram cancelados por causa desse vírus.
Imagina o prejuízo que esse vírus deu. A fonte dessas informações é os TrustSync. Podem dar uma checada lá, que lá tem todo mundo que sofreu com esse vírus. E em 2007 temos nosso WannaCrypt, né? Que foi o vírus que assombrou o mundo aí na semana passada, né? Agora em 2017, em maio. E o que ele fazia? Ele era um ransomware. Ele pega as informações do computador e criptografa e pede resgate por isso que é um ransomware, né? Um sequestrador. Ele criptografa as informações e pede um dinheiro, normalmente em bitcoins, para que o atacante não seja rastreado, e ele criptografou 70 informações em 74 países. Bom, essa foi a contagem quando eu fiz os slides, eu não sei se essa contagem aumentou nesses últimos dias, mas para vocês terem uma ideia, 85% dos computadores da Telefônica e da Vivo foram contaminados com esse vírus. 16 hospitais públicos na Inglaterra tiveram que parar com esse vírus. E aqui no Brasil, tem algumas informações que a farmácia popular não funcionava porque os softwares, né, o computador onde ficavam os dados da farmácia popular foram contaminados com esse vírus. Fez um grande estrago e, felizmente, um estudante de 17 anos conseguiu achar a vulnerabilidade que fazia com que isso se propagasse e limitou a ação do vírus. Mas os dados atualizados eu ainda não tenho. Pessoal, softwares maliciosos são usados também para armas, né? Peguei 3 exemplos aqui de armas que foram feitas com softwares maliciosos. O primeiro que eu vou falar aqui foi feito em 83, né, no auge da Guerra Fria, espionagem contra espionagem, e o governo americano conseguiu a informação por um espião que o governo russo estava querendo roubar informações sobre construção e automação de válvulas e petróleo, né, gasodutos e por aí vai. E eles sabiam que os líderes de mercado nessa área eram os canadenses. Quando o governo americano ficou sabendo que os russos queriam roubar as informações dos canadenses, eles facilitaram esse roubo, mas colocaram o que a gente chama lá de bomba lógica, que a gente explicou que funciona. E, bom, os russos roubaram a informação que queriam, construíram um oleoduto lá na Sibéria. O oleoduto passou por validação, ficou algum tempo operando normalmente. De repente, a bomba relógio foi ativada e o que esse oleoduto fez? Ele abriu todas as válvulas de um extremo até o outro e fechou a última válvula. Bom, oleodutos não são dutos como canos de casa, são alguns canos um pouco mais robustos, podemos dizer assim, e o óleo chegou a uma grande velocidade, pegando uma válvula fechada. O que isso acontece? Aconteceu uma explosão. Dizem que em 1983, essa explosão gerou 3 quilotons. Foi a maior explosão não nuclear registrada nessa data. 3 quilotons, com uma bomba lógica. Vou deixar um link também da história completa para vocês lerem. Em 2009, já bem mais para frente, né, teve o famoso Stuxnet. O que o Stuxnet fazia? Dizem que foi um vírus criado por Israel, em parceria com os Estados Unidos, para atacar o Irã. O Irã estava querendo enriquecer urânio, diziam eles que para fins pacíficos, né, para gerar energia, mas havia um medo que o Irã estivesse enriquecendo urânio para a construção de bombas. Então foi desenvolvido esse vírus. Não se tem certeza se foi realmente os americanos que os israelenses que desenvolveram, mas é uma grande possibilidade. Só que esse vírus, na verdade, era um worm, né, que ele atacava um sistema muito específico. Ele atacava um sistema chamado SCADA, que é usado em máquinas chamadas de CLP. CLP são controladores que são programados para fazer algum tipo de automação. E no caso que eles queriam atingir, eram as CLPs que controlam as centrífugas de enriquecimento de urânio. Eles conseguiram, contaminaram um país inteiro com esse worm, né? O Irã inteiro foi contaminado com isso, até chegar às CLPs que controlavam as centrífugas de enriquecimento de urânio, não deixando com que essas centrífugas enriquecessem o urânio.
E mais recente, em 2013, houve um ataque, um bombardeio na Síria com aviões que saíram de Israel. E esse bombardeio gerou foi um pouco estranho, porque Israel entrou com meia dúzia de caças, não lembro exatamente o número de aviões que entraram no território sírio, e nenhum radar sírio detectou esses aviões. Por serem bombardeios, imagina que não são aviões de pequeno porte. A hipótese que ocorreu é que havia uma bomba lógica dentro do sistema de radar sírio e que essa bomba lógica era ativada quando um drone entrava no espaço aéreo e enviava uma informação de rádio numa certa frequência com uma certa combinação de bits. Ou seja, o drone entrou, o drone não é detectado pelo tamanho, ele enviava uma série de informações por radiofrequência numa sequência X de bits, e quando isso acontecia, os radares desligavam ou continuavam ligados, mas não detectavam nada. Os aviões israelenses entraram, bombardearam uma instalação, voltaram para Israel e ninguém ficou sabendo, pelo menos não pelos radares. Pessoal, como pegar vírus? Há várias maneiras de pegar vírus, né? Downloads que vocês fazem, acessos a sites que vocês não conhecem a origem, troca de arquivos, pendrive é a maneira mais comum de pegar vírus, e-mail. Não executem nada de e-mail que vocês não conhecem e por aí vai. Tá? E como evitar essas contaminações? Pode não ser a melhor maneira, mas sempre é bom ter um antivírus. Os vírus novos, os antivírus não conhecem, mas pelo menos você sabe que os vírus antigos, já conhecidos, que estão causando problemas há muito tempo, você não vai pegar, pelo menos isso. E hoje você tem uma série de antivírus gratuitos e não custa nada você deixar um ativo na sua máquina. Também é interessante você sempre atualizar os seus softwares. Toda vez que o Windows ou qualquer software fala que tem uma atualização, faça. Porque se eles acharam alguma coisa para atualizar, é porque eles acharam um problema. E esse problema pode gerar, pode trazer um malware para sua máquina. O Anacrypt usava uma vulnerabilidade do Windows, né? Fazer uma análise do sistema para detectar anomalias. Você está vendo que o seu computador está ficando muito lerdo, está consumindo muito memória, está demorando para carregar, vai investigar porque pode ser algum problema relacionado a vírus ou malware em geral. Né? Não execute arquivos que você não sabe a fonte. Né? Se você receber um e-mail, não execute. Não, se você pegar um pendrive de alguém, se alguém quiser colocar um pendrive na sua máquina, cuidado, cuidado com isso. Cuidado com os downloads. Né? Isso sempre é muito perigoso. Pessoal, contaminação por pendrive é o mais comum que tem. Em algum momento eu vou preparar aqui uma videoaula sobre engenharia social e a engenharia social usa isso de maneira fantástica, né? Por exemplo, já parou para pensar, quando você acha um pendrive na rua, o que você faz com esse pendrive? Primeira coisa é você espetar numa máquina para você ver o que tem dentro. Você fala, opa, de repente tem uns nudes aí, coisas desse tipo, né? Você coloca numa máquina. 99% dos casos você coloca na sua máquina. Só que alguém pode ter deixado esse pendrive no chão de propósito para pegar acesso à sua máquina. Então, cuidado. Cuidado com esse tipo de coisa. E o principal, você tem que definir um plano, né, pensando em empresas, mesmo em casa, de continuidade caso você sofra um ataque por software malicioso. O que isso quer dizer? Fazer um backup, ter uma cópia de segurança, coisas desse tipo. Se você pegar um ransomware na sua máquina e perder tudo, se você tiver um backup, beleza, você formata a máquina, instala tudo de novo, não precisa pagar Bitcoin para nenhum sequestrador de dados e por aí vai. Agora, se você não tiver, você vai ter um grande problema, porque você vai pagar e nada vai garantir que ele não vai deletar os seus dados, como eu já vi casos que aconteceram dessa maneira. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar. Espero que tenha ajudado, esclarecer alguns pontos e que aproveitem bem essa videoaula. Um abraço.